Boa noite, meus irmãos e minhas irmãs. Que as bênçãos dos céus ilumine a casa do caminho na noite de hoje, santificando a tarefa que está à nossa frente. Vamos pedir, irmão André, para fazer a prece de abertura. Deus Todo-Poderoso, Senhor, Criador do céu e da terra, em nome de Jesus, o vosso Filho, Cristo, pedimos, Senhor, a vossa proteção, o vosso amor, por todo o nosso planeta, Senhor, por todos aqueles que sofrem. É a vossa oração que nos ensinaste, Senhor. Pai nosso, Senhor, que estás nos céus, santificado, Senhor, seja o vosso nome. Venha a nós, Senhor, o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aqueles a que nos ofenderam. Não nos deixeis, Senhor, cair em tentação, mas livrai-nos do mal, Senhor. Amém. Que a vossa luz, Senhor, que o vosso amor esteja presente em todas as mentes e todos os corações. Que nos abençoe por todos aqueles que sofrem, Senhor, que estão nas ruas, nas drogas, Senhor, nos hospitais. E abençoe o Brasil, Senhor, o coração do mundo, a pátria do Evangelho, para que a fraternidade, a união esteja presente em todos os brasileiros. Muito obrigado e te agradecemos por tudo, Senhor. Fica conosco hoje e sempre. Meu Deus, e com essa prece, implorando a bênção que estamos nesta noite, com o teu poder cósmico e santo, em teu nome, poderosamente santo, Senhor, e em nome de Jesus, teu Filho amado e o pastor maior das nossas esperanças, e das falanges amorosas de São Francisco da Assis, Clara, que dirige essa casa, nós declaramos aberto o nosso trabalho na noite de hoje, pedindo a tua bênção e a santificação de toda a nossa etapa, estendendo para o Brasil as esperanças que todos nós depositamos no nosso coração nesse instante. O Brasil, nesse momento, receba do teu poder cósmico e santo, bênçãos mais poderosas, para que tenhamos um futuro melhor do que o atual presente de tanta inquietação. Agora vamos passar a palavra ao irmão Lauro, responsável pela leitura. Boa noite a todos, boa noite a todas. Do livro Fonte de Vida, de Chico Xavier, pelo Espírito de Emmanuel. Somente assim, nisso é glorificado meu Pai, que deis muito fruto e sereis meus discípulos. Está em João 15:8. Em nossas aflições, o Pai é invocado. Nas alegrias, Ele é adorado. Na noite tempestuosa, é sempre esperado com ânsia. No dia festivo, é reverenciado solenemente. Louvado pelos filhos, reconhecido e olvidado pelos ingratos, o Pai dá sempre, espalhando as bênçãos de sua bondade infinita, entre bons, maus, justos e injustos. Ensina o verme a rastejar, o arbusto a desenvolver-se e o homem a raciocinar. Ninguém duvide, porém, quanto à expectativa do Supremo Senhor a nosso respeito. De existência em existência, ajuda-nos a crescer e a servi-lo, para que um dia nos integramos vitoriosos em seu divino amor e possamos glorificá-lo. Nunca chegaremos, contudo, a semelhante condição, simplesmente em razão dos mil modos de colocação brilhante dos nossos sentimentos e raciocínio. Nossos ideais superiores são imprescindíveis e, no fundo, assemelham-se às flores mais belas e perfumosas das árvores. Nossa cultura é, sem dúvida, indispensável e, em essência, constitui a robustez do tronco respeitável. Nossas aspirações elevadas são preciosas e necessárias e representam as folhas vivas e primorosas. Todos os requisitos citados são imperativos da colheita. Assim também ocorre nos domínios da alma. Somente é possível glorificar o Pai
quando nos abrimos aos seus decretos do amor universal, produzido para o bem eterno. Por isso mesmo, o Mestre foi claro em sua afirmação, que nossa atividade dentro da vida produza muito fruto e sabedoria, amor e esperança, fé e alegria, justiça e misericórdia, em trabalho pessoal e digno e constante. Portanto, assim, o Pai será por nós glorificado e só nessa condição seremos discípulos do Mestre, crucificado e redimido. O que é que nós vimos aqui nesse texto que tem o título de Somente Assim? Primeiro, ele nos faz uma lembrança de que sempre que nós precisamos do Pai, nós o invocamos, nas alegrias, nas tristezas, nós cada vez mais buscamos a sua proteção, mas isso só não é suficiente. Ele diz que de existência em existência, de encarnação em encarnação, o Senhor sempre procura saber algo mais a nosso respeito e tem uma expectativa muito grande a nosso respeito. Diz ainda o texto que as nossas inspirações e ideias superiores são importantes. A nossa cultura, a nossa leitura, o nosso progresso intelectual é importante. As nossas aspirações também são importantes, mas tudo isso são apenas colheitas que nós fazemos. Dentro da nossa caminhada de vida, nós devemos produzir frutos. Que frutos são esses? Que frutos são esses? Frutos de paz, de amor, de sabedoria, de esperança, de fé, de resignação, de justiça, de misericórdia. Isso num trabalho constante e um trabalho digno. E só assim, se nós fizermos tudo isso, seremos considerados ou poderemos ser considerados verdadeiros discípulos do Mestre. Então, o texto mostra que nós, de um lado, além de termos que agradecer ao Pai por tudo que nos dá, nós devemos ter em mente que estamos aqui nesse processo de melhoria de nossas existências, de encarnação em encarnação, nos melhorando. E para que nos melhorar, nós temos que adiantarmos, como eu digo sempre nas palestras, culturalmente, moralmente, financeiramente, espiritualmente, porque isso faz parte do nosso processo evolutivo. Agora, devemos incluir em todos esses predicados, esses itens que ele diz aqui, que devem fazer parte de nossa vida, porque senão nós não poderemos ser considerados dignos de entrar no reino dos céus, que é produzir frutos de paz, frutos de amor, frutos de esperança, frutos de fé, frutos de justiça, de misericórdia e frutos do trabalho. Então, com essas considerações, nós devemos agradecer também a Deus pelo encerramento de um longo e complicado processo eleitoral que, independente de quem ganhou, mas como foi dito aqui pelo presidente, que venha algo em benefício e pelo progresso do país, que é isso que a gente quer para toda a população. Então, senhor presidente, eram essas as considerações. Meus irmãos e minhas irmãs, mais uma vez, cumprimentando. A partir desse santo, vamos ouvir a irmã Janaína, que é aniversariante do dia de ontem. Em homenagem a ela. E a cada estamos lembrando.
esse é o convite de Jesus para cada um de nós. E eu dizia para o nosso amigo que o Brasil, além de toda essa diversidade que nós temos, de toda essa riqueza da natureza, da flora, da fauna, da nossa própria formação cultural que é colocada, a presença do negro, do índio, do português, todas as etnias que devem ser respeitadas em nome do Cristo, porque Ele nos respeita. Mulheres, homens, homossexuais, todas as etnias devem ser respeitadas. Todos devem ser amados, como o nosso colega tão bem colocou, porque o Cristo ama cada um de nós. E eu dizia ainda para o nosso irmão ao telefone que tinha perdido a esperança, que passava por um processo de depressão. E eu dizia, veja quantas casas espíritas existem no Brasil. Toda vez eu fico de fazer esse levantamento e esqueço de ver as registradas pela Federação Espírita. Mas são muitas, infinitas casas. Quantas casas fazem trabalhos de desobsessão, trabalham em nome de Jesus? Outro dia, conversando com um colega, ele falava que lá na casa dele, na casa que ele fazia parte, tinha vindo alguns irmãos ligados ao terrorismo, que faziam oposição a Jesus e que tinham sido socorridos naquela casa. Espíritos, não é? Que estavam naquele processo ligado ao islamismo, que eram e que tinham sido homens-bombas e que tinham sido socorridos naquela casa espírita. Nós não temos a dimensão espiritual, porque o bem é silencioso em suas práticas. Nós não temos a dimensão espiritual do que acontece quando adentramos numa casa como essa e em tantas outras. Nós não temos. Quantos irmãos são socorridos em nome de Jesus, em nome do bem? A doutrina espírita e o Brasil, além de todo esse celeiro cultural que nós temos essa missão espiritual, não é? De trabalhar para diminuir a violência no mundo. Somos Brasil, coração do mundo, pátria do Evangelho. Temos a obrigação e a missão junto a Jesus. O Evangelho, ao ser trazido para os homens, trouxe toda essa esperança e essa palavra amor, que foi pronunciada por Jesus, que ensinou a cada um de nós chamarmos o Pai, Pai, Pai nosso que estás nos céus. Jesus vai tratar Deus dessa forma carinhosa, nos convida a cada um de nós também, não é, a fazer esse tratamento. Seja, né, como o nosso colega colocou, outro dia também um professor ligou para mim, mandou uma mensagem. Eu me acordo muito cedo para fazer minhas meditações. E um colega meu, que é de outra denominação religiosa, disse: Janaína, estou sem esperança, não vou votar em ninguém. Ele falou assim, disse: meu irmão, exerça seu momento de oportunidade. Faça uma eleição, seja o candidato que for, mas exerça. Você é um educador, é um biólogo, é um enfermeiro, 3 formaturas ele tem, e com essa falta de esperança, nós temos que acreditar, não é? E que seja aquele candidato que possa não nos representar exatamente na nossa ideia individual, mas nós temos que acreditar no Brasil como um todo, em todo esse trabalho que é feito, que a gente está colocando aqui. E por que razão? Porque é nessa soma coletiva de cada um de nós que a gente vai poder transformar, né? A gente vai poder transformar. E nesse processo que Ivan falava sobre o trabalho de Chico Xavier, toda essa resignação. Chico é um exemplo de simplicidade e resignação, né? Ele conseguiu, numa existência, sendo convidado para psicografar, digamos que 20 livros inicialmente, ele conseguiu psicografar mais de 400. Veja o esforço, o trabalho, né, desenvolvido por esse irmão. E cada um de nós também é convidado, certamente, a não psicografar, talvez, certamente a não ter aquele compromisso que aquele irmão, que é um missionário, tem, mas ter pelo menos o compromisso de domar as nossas más inclinações, as nossas emoções em desalinho, em desgoverno muitas vezes. Termos mais esperança e depositar essa esperança no outro. Respeitar o outro.
respeitar o outro, a fala do outro, o jeito do outro ser, diferente de nós, mas que soma, como Jesus respeitou e respeita ao convidar, como está lá posto no livro Brasil, Coração do Mundo, o que o índio traz para nós, o que o índio representa para nós, o que nós, eu, como mulher negra, como uma pessoa da etnia negra, e como todos os negros representam para o Brasil, o que os portugueses trouxeram, o que os europeus trouxeram e trazem, certamente, todos os povos, cada um trazendo a sua representatividade. Jesus nos convida. Então, meus irmãos, também é posto em outros livros, né, como está lá, a gente tem uma trilogia. A gente tem Transição Planetária, a gente tem O Amanhecer de uma Nova Era, e a gente tem o livro, deixa eu ver se eu lembro agora, esqueci o terceiro livro, se alguém tiver com o nome do terceiro livro que faz a trilogia que Divaldo psicografou e que vai dar notícia desse momento de transição planetária que nós estamos vivendo. Daqui a pouco eu lembro. Mas essas 3 obras mostram, nos enche de esperança, porque mostra a quantidade de espíritos, inclusive vindos de outras regiões, não necessariamente do nosso planeta Terra, mas que estão reencarnando energeticamente para dar um impulso. Não é? No livro Liberta-te do Mal, na segunda página, no segundo capítulo, Joana de Ângeles traz uma mensagem em que ela evoca diretamente Francisco de Assis, dizendo: volta, Francisco, ensinar novamente aos homens a amar, porque esse momento estamos precisando da tua presença, nos conduzir para os caminhos do Cristo de Deus. Então, e no final do capítulo, e também em outras obras, a gente vê lá a menção de que certamente Francisco de Assis estará, se não já reencarnado, ou se preparando para reencarnar no planeta Terra. É exatamente no terceiro livro que é dito, que é da trilogia, que é dada essa informação, que Francisco de Assis está voltando, e que muitos franciscanos estão presentes, como tantos outros espíritos missionários, para nos auxiliar nesse momento. Mas compete a cada um de nós fazer o nosso trabalho. Cada um de nós aqui presentes. Então, a gente pode, se o Brasil é dada a ele essa missão, e eu, nesse momento histórico e espiritual reencarnado, o que é que a vida está me convidando a realizar agora? O que é? Qual é o convite da vida? Não é? Porque, da mesma forma que aquela história tão antiga que nós conhecemos, do beija-flor, que vai lá com a sua gotinha de água, apagando o incêndio daquela floresta, cada um de nós também, quando apagamos o incêndio dentro de nós, porque muitas vezes, de acordo com as emoções em desalinhos, a nossa dificuldade, a nossa falta de esperança momentânea, os nossos medos, como o medo atrapalha, não é? Como os espíritos nos ensinam a ter coragem, a nos libertar, porque o medo é um limitador de felicidade, da mesma forma que o preconceito. Diz o espírito Hamed que toda pessoa preconceituosa, ela limita a felicidade, a própria felicidade, não é? Então, a gente é convidado de várias formas a essa libertação espiritual, a esse crescimento. Certamente, numa mesma encarnação, a gente não vai conseguir. Não é? É impossível. Não é verdade? Aí eu olho para mim, para a minha realidade, falando do ponto que eu estou, e sei que numa encarnação eu não vou poder resolver todos os problemas que eu trago e que cada um de nós trazemos de vidas passadas, mas temos que nos esforçar para sermos o melhor possível. Dificuldades maiores de libertação, que é o desequilíbrio da sexualidade. Maria de Magdala, que fora uma mulher que se prostituíra na época de Jesus, ela consegue dominar de tal forma as suas más inclinações que Maria, ela foi a primeira que Jesus buscou.
mas foi a Maria, porque ela se esforçou o máximo possível, dominando. Literalmente uma turma imensa que me ajudou a conseguir vencer essa dificuldade, não é? E aí, a espiritualidade que sempre se fez presente, graças a Deus. Até que, certa feita, eu consegui dormir a primeira vez sozinha. E foi uma alegria muito grande. Quando eu disse, bom, agora eu digo. E aí eu digo sempre, eu moro agora sozinha, até no Japão. Para onde for, consegui vencer essa dificuldade. Mas com muita ajuda, nunca a gente consegue nada sozinho. Ter esse amparo espiritual nesse momento do que o Brasil, porque nós estamos sendo, né, desde a árvore do Evangelho, que é transportado conforme a vontade de Jesus e do seu coordenador de assuntos sociológicos posto no livro, a árvore do Evangelho é transportada para aqui, que a doutrina espírita estava fadada, certamente, a sair da França como saiu e se instalar como se instalou aqui, e termos a multiplicação de trabalhadores de Jesus, de médios inclusive, reencarnados e trabalhadores vários, evangelizadores vários do Evangelho, de religiões diferentes, e espíritas também, porque
Porque o Espiritismo não é o futuro, aliás, a religião do futuro, mas o futuro das religiões. Dizem, afirmam os espíritos. Certamente, muito daquilo que nós aprendemos aqui, outras denominações passarão a também, ou já estudam de alguma forma, terão conhecimento, não é? Então, que sejamos nós essa transformação para o mundo, que sejamos nós também a paz para o mundo, como nos convida Gandhi, Mahatma Gandhi, e que não percamos de vista, né, Mahatma Gandhi, Madre Teresa de Calcutá, Dulce, todos esses que devem ser Francisco de Assis, Chico Xavier, os nossos verdadeiros ídolos, né? Que a gente possa realmente ter esses que transformam e educam com as suas próprias vidas, dando muitas vezes, não é? Como aconteceu com tantos aqueles que na época do Evangelho eram levados, na época de Jesus, e posteriormente a Jesus, aliás, eram levados às feras, não é? Hoje as feras estão dentro de nós. Não são mais os leões externos, são os leões internos que muitas vezes nos devoram, que devemos domar para que o Brasil seja a pátria do Evangelho, não é? Coração do mundo e a pátria do Evangelho. Então, que possamos ficar com essa reflexão e o convite à leitura para todos, não é? Agradecemos ao Ivan e a irmã Janaína a participação que tiveram, são como sempre brilhante o seu verbo. Agradecemos, meu Deus, o trabalho que foi desempenhado nessa instante. Agradecemos a espiritualidade que nunca nos abandonou ao longo do nosso caminho nessa casa. E pedindo a Deus Todo-Poderoso que abençoe o Brasil nesse dia festivo em que a gente escuta tantas vagas de foguetões representando a alegria. Eu compus mais de centenas de músicas para ele, se lembrou somente de 2 ou 3, só se lembrou da composição minha chamada Maria Bethânia e Bona Boa, a terceirazinha que eu andei.